Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 8 de março de 1917, marcha na Rússia marca o Dia da Mulher. Em 1977, a ONU proclamou o 8 de março como Dia Internacional pelos Direitos da Mulher e a Paz Internacional. A primeira convocatória, no entanto, foi no ano de 1911, na Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça. O Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, ou simplesmente Dia Internacional da Mulher, comemora a luta da mulher por sua participação em pé de igualdade com o homem na sociedade e em seu desenvolvimento integral como pessoa. As mulheres, na antiguidade, em boa medida, têm sua história distorcida por quem as contava: os homens. Todavia, pode-se destacar a obra teatral Lisístrata, de Aristófanes, ambientada na Antiga Grécia, na qual se encontra uma referência literária da luta da mulher. A protagonista Lisístrata organiza uma greve sexual contra os homens para forçá-los a pôr fim à guerra. A figura da astrônoma e matemática Hipátia de Alexandria, que viveu nos séculos 4 e 5 d.C., assassinada brutalmente, também é tida como um paradigma da mulher cientista e livre, ícone da liberdade de pensamento e de autonomia feminina. Durante a Revolução Francesa, a mulher também tomou pela primeira vez coletivamente consciência de sua situação social. Marchando junto aos homens em direção a Versalhes, elas reivindicavam a igualdade sob o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Foram então levantados os primeiros pedidos formais de direitos políticos e cidadania para a mulher. A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, texto redigido em 1791 por Olympe de Gouges, copiava em boa medida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 1789. Em seus primórdios, no final do século XVIII e princípio do século XIX, o movimento operário mantinha uma posição tradicional de recorte patriarcal com relação à igualdade da mulher. Seria em meados do século XIX que os movimentos reivindicatórios da mulher tomariam força: luta pelo sufrágio feminino, reivindicação de igualdade, denúncia da opressão social, familiar e laboral. Surgem então os chamados movimentos sufragistas, inicialmente de origem burguesa, com figuras como Flora Tristan. Os primeiros grupos feministas no movimento operário teriam como aliado teórico o livro de Engels, publicado em 1884, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Surgiram dentro dos movimentos anarquistas que reivindicavam desde o neomalthusianismo, a procriação consciente do proletariado, a separação entre sexualidade e reprodução, a defesa da maternidade livre, a liberação feminina, a liberdade sexual, a promoção da planificação familiar, o cuidado com as crianças, bem como o uso e difusão de métodos contraceptivos artificiais. Em 28 de fevereiro de 1909, se celebrou pela primeira vez nos Estados Unidos o Dia das Mulheres Socialistas, após uma conclamação do Partido Socialista dos Estados Unidos. Em agosto de 1910, na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, reunida em Copenhague, se reiterou a exigência do sufrágio universal para todas as mulheres e, por proposta de Clara Zetkin, foi proclamado o 8 de março como Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Em consequência dessa decisão, o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora foi celebrado pela primeira vez em 19 de março de 1911 na Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça, com atos públicos assistidos por mais de 1 milhão de pessoas, em que se exigiu para as mulheres o direito de voto e de ocupar cargos públicos, o direito ao trabalho, à formação profissional. Em 8 de março de 1917, celebrou-se na Rússia,
em Petrogrado e Moscou, uma série de atos e manifestações com o motivo do Dia Internacional da Mulher, que progressivamente alcançaram um forte tom político e econômico. Incidentes com donas de casas nas longas filas para conseguir pão se converteram em manifestação espontânea contra a monarquia e a favor do fim da guerra. Depois da Revolução de Outubro, a feminista Alexandra Kollontai conseguiu aprovar que o 8 de março fosse considerado feriado oficial na União Soviética, ainda que dia útil. Em 8 de maio de 1965, por decreto do Presídium do Soviete Supremo da União Soviética, se declarou feriado não útil Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Em 1975, as Nações Unidas começaram a comemorar o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Em dezembro de 1977, a Assembleia Geral da ONU proclamou o 8 de março como Dia Internacional pelos Direitos da Mulher e da Paz Internacional. O Dia Internacional da Mulher adquiriu ao longo do século XX uma dimensão global. O movimento internacional em defesa dos direitos da mulher é crescente e respaldado pela ONU, que organizou conferências mundiais sobre a mulher e contribuiu para que a comemoração do Dia Internacional da Mulher fosse um ponto de convergência das atividades coordenadas em favor dos direitos da mulher e de sua participação na vida política e econômica. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução Haroldo Cerávulo, gravação e edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.